os mordomos e vamos refletir nesse tema de hoje, generosidade e contentamento, para termos vitória contra a avareza. A avareza é o que tem levado muitos à ruína. O apóstolo Paulo, ele nos traz lições preciosas pelo Espírito Santo. Ele disse na primeira epístola aos Coríntios, ele disse: pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. Parece um versículo simples, mas se você olhar a riqueza que tem, quanto ensino aqui tem, Paulo, a escrever aqui aos Coríntios, ele reconhece que a igreja de Corinto, ela tem sido grandemente abençoada por Deus. Três coisas vamos destacar aqui. A expressão que ele usa, enriquecidos em tudo, não se refere apenas à prosperidade material, não, mas à plenitude espiritual concedida por Cristo. No contexto cultural, Corinto, ele valorizava muito a riqueza, era uma igreja que valorizava muito o status, a riqueza materialmente falando, e Paulo vem e redefine o conceito de prosperidade, mostrando para eles que a verdadeira riqueza está na graça e na capacitação do crente em servir pelo amor de Jesus. Ele também continua e diz: ser enriquecido em toda palavra, indica uma habilidade dada por Deus para proclamar e compreender o seu evangelho, uma forma moldada, uma mente moldada pela palavra, pela verdade, pela sabedoria bíblica que o Espírito traz. Mas ele continua e completa: já em todo o conhecimento, ele termina dizendo, aponta para o discernimento espiritual, o entendimento profundo das realidades que Deus revela através de Jesus Cristo. Assim, a prosperidade bíblica é sermos plenos em Cristo, tendo uma mente e um coração transformado pela sua palavra. Não se trata, meus irmãos, de nós possuirmos mais, mas de sermos mais semelhantes a Cristo, mais sábios, mais frutíferos, mais generosos. A verdadeira riqueza é a comunhão com Deus, é a abundância dos seus dons que nos fortalece na fé, é a edificação da sua igreja. Em Cristo nós precisamos entender que todos nós somos ricos, não necessariamente de coisas, mas ricos pela graça que nos sustenta e nos transforma em tudo. Eu quero orar com vocês por essa palavra. Baixe suas cabeças, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua presença no nosso meio, Senhor. Eu sei que Tu estás aqui, então continua, Senhor, continua a nos moldar a cada dia mais ser parecido contigo, Senhor. Isso passa por uma vida livre de avareza e cheia de abundância, de gratidão e generosidade, porque assim Tu viesse entre nós, Senhor. Tu era abundante em amor, Tu era abundante em generosidade, Senhor, e é assim que nós queremos viver, seguindo os Teus passos, cada dia mais cumprindo os Teus propósitos. Então vem, estamos de coração aberto, ministra aos nossos corações e que a Tua palavra seja enraizada, Senhor, causando a verdadeira transformação nas nossas vidas. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer duas leituras hoje com vocês. Uma está lá em Lucas 12, verso 15. Nós vamos ver o Evangelho de Lucas 12, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor, vai passar aí também nos slides. Lucas 12, versículo 15. Diz assim: então lhes disse, cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos bens. Esse mesmo versículo, traduzido em outra versão, a Almeida revisada e atualizada, ele diz assim: então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem
não consiste na abundância dos bens que ele possui. Mais à frente, a gente vai caminhar e vai lá para a segunda epístola dos Coríntios, de Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 11, ele vai nos dizer assim, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 11, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Essas são as palavras do Senhor e nós damos graças a Deus por ela. Jesus, ele foi claro ao nos alertar sobre o perigo da avareza, ou seja, sobre a ganância, a busca da ganância, a pequenez, a mesquinidade, o apego ao dinheiro e às riquezas. Jesus, ele foi tácito com relação a isso. Esse tipo de postura, quando eles enraizam no nosso coração, ele nos torna egoístas, insatisfeitos, ansiosos e nos afasta da nossa identidade e propósito para o qual Deus nos criou. Quem experimenta o privilégio de ofertar e o prazer de viver debaixo da provisão sobrenatural de Deus, reconhece que a verdadeira prosperidade não está naquilo que nós possuímos, meus irmãos, mas em quem nós somos em Cristo Jesus e naquele que Ele pode realizar em nossas vidas. A generosidade e o contentamento, eles são antídoto para o mal da avareza. Quer tratar a avareza? Seja cada dia mais contente com o que Deus lhe deu e seja generoso com aquilo que Ele colocou na sua mão. Você exercendo isso, você vai estar tratando um coração avarento. Carlito Paz, ele no livro A Vida Biblicamente Próspera, que embaseia essa série, ele diz: quem está contente em Cristo não busca poder para si mesmo, mas usa suas conquistas para multiplicar vida e esperança. Quem está contente em Cristo, usa aquilo que Ele já lhe entregou para propagar vida e esperança para as pessoas. Quem está contente em Cristo é uma pessoa que abençoa de várias formas, não necessária financeira, alguém para ir para um concílio. Se coloca na brecha e vai lá, faz o convite, insiste, procura pessoas para que possam ajudar, para que uma pessoa possa ir a um concílio para encontrar ali, ter um encontro pessoal com Deus, onde Ele traz vida, onde Ele traz esperança. Nós não fomos chamados para uma existência de egoísmo e murmuração, meus irmãos. Não foi para isso que nós fomos chamados. Faça uma pergunta para você mesmo. Você e você. Pergunte a si mesmo. Eu sou generoso? Eu sou generosa? Faça essa pergunta para você. E o Espírito Santo, ele começa a fluir. Quando a gente faz algumas perguntas, o Espírito Santo, ele começa a falar. Ser generoso é decidir viver de mãos abertas diante de Deus, diante das pessoas. Como a própria palavra do Senhor nos afirma, lá em 2 Coríntios, lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá, e não com relutância ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Nunca vai fazer uma oferta, nunca vai dizimar, nunca vai ajudar alguém com um coração pesado, como se sentindo que fosse obrigado a fazer aquilo, porque Deus não vai te abençoar com relação a isso. Ele não quer ninguém por obrigação. Aliás, Ele não obriga ninguém a crer em Jesus Cristo. Ele quer que todo mundo tenha a liberdade de fazer isso com alegria e com um coração sincero. Nós precisamos ser intencionais em viver uma vida biblicamente próspera, olhar com atenção para as práticas que nós estamos tendo diariamente, como é que anda a nossa postura perante as circunstâncias da nossa vida. Nós precisamos cultivar o amor por Jesus, o amor nos nossos corações como os discípulos. Se somos discípulos, precisamos estar cheios de amor. Lembra da mensagem que nós acabamos de vivenciar?
Nós precisamos ser cada dia mais apaixonados por Jesus. E isso automaticamente nos leva a ser apaixonado pelas pessoas. Não com peso no coração, mas com alegria. Por isso, independentemente de como ande a sua vida, celebre hoje mesmo. Celebre os feitos que Deus tem feito sobre a sua vida. Deus tem realizado coisas maravilhosas e você possa ser que você esteja reclamando tanto e não tenha enxergado o que Deus tem feito na sua vida. Você precisa, feito Davi, louvar a Deus com uma pergunta. Lá no Salmo 116, Davi disse: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ore isso ao Senhor todos os dias. Ó Senhor, o que darei eu a Ti por tudo que Tu tem derramado na minha vida? Ore isso. E deixe Deus falar. Deus nos criou cada um de nós e nos encheu de amor. As suas bênçãos, elas vêm derramadas sobre nós diariamente. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Por isso a avareza não pode ter lugar na nossa vida, meus irmãos. Vença o seu coração, porventura avarento, com a generosidade do Senhor. E para ajudar isso, eu quero refletir sobre algumas dicas que a gente pode fazer e ter para que nós possamos ter vitória contra a avareza. Então, para alcançar a vitória contra a avareza, a primeira coisa, entenda que a generosidade ela pode ser extravagante. Nós precisamos ser extravagantes. O diabo, entenda uma coisa, ele não dá nada a ninguém. Aliás, ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo, ele não dá nada a ninguém. Na realidade, ele é o grande cobrador que retém, que rouba e tenta deixar nós sem nada. Quem assim vive, avarento feito esse imundo diabo, assemelha-se a ele. Mas o nosso Deus, ele é o grande doador. Ele é o grande exemplo de generosidade. E quem entende os seus princípios passa a dar, a ofertar e carrega isso, o caráter do Pai. Quem tem um coração generoso carrega o caráter de Deus. Olha esse exemplo que nós encontramos na palavra. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Entretanto, um dos seus discípulos, chamado Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. Ele não falou isso porque se interessava pelos pobres, mas porque era ladrão. E sendo responsável pela bolsa de dinheiro, ele costumava tirar o que nela era colocado. E Jesus, ele respondeu: deixa em paz. Ela guardou esse perfume para o dia da preparação do meu sepultamento. Olha, é um perfume muito caro, 1 ano de salário praticamente. E aquela mulher, ela derramou sobre os pés de Jesus por causa da gratidão e adoração ao Senhor. E aí vem Judas: não, que coisa, esse dinheiro poderia ajudar muita gente. Ah, Maria de Betânia. A Maria de Betânia, ela trouxe uma oferta extravagante ao Senhor. E essa história se reverbera por toda uma eternidade. E ainda hoje, mais de 2000 anos depois, nós estamos falando sobre esse feito dela. Nessa história aqui, nós podemos ver 2 corações. A revelação de 2 corações aqui. O de Maria revela um coração cheio de amor, um coração cheio de gratidão, um coração cheio de generosidade, um coração cheio de adoração. Mas também nós vemos o coração de Judas.
Um coração que já estava dominado pela avareza, já estava dominado pela cobiça, um coração cheio do espírito de Mamon. Judas, ele não estava interessado em ajudar ninguém. Judas, ele tirava constantemente dinheiro da bolsa da qual ele tomava conta. Ele queria era tirar proveito de mais aqueles recursos. O coração avarento, quanto mais tem, mais quer tirar. Judas andava com Jesus e mesmo assim não venceu a avareza. Isso nos diz que a gente pode caminhar na igreja e mesmo assim ter dificuldade de vencer o coração avarento. Não caia no erro dos avarentos. Eles costumam dizer, quando eu tiver mais, aí eu passo a doar. Entenda, a verdadeira riqueza não está no bolso, mas no coração de quem confia completamente no Deus que provê todas as coisas. O segredo não é a abundância material, meus irmãos, mas a abundância da graça de Deus que opera em nós. A generosidade de Deus, ela é exagerada, ela é ousada, ela é sem medidas. Ou seja, a sua oferta maior de extravagância, Deus foi tão extravagante que Ele entregou o seu único filho para que todo mundo pudesse ter vida abundante e vida eterna. Que tamanho amor de generosidade. Deus deseja uma entrega assim, uma entrega plena, não necessariamente em quantidade, mas com o que temos, com aquilo que Ele já nos entregou. E isso pode se fazer de 3 formas que Deus traz na sua palavra. As primícias, através dos dízimos, através da fé entregue e confiante na plenitude do Senhor e através da oferta generosa de um coração generoso e doador. E a nossa caminhada e o nosso crescimento espiritual leva-nos a praticar todas elas na nossa vida. Mas continuando, para alcançar a vitória contra a avareza, abra os olhos para os milagres de Deus. Abra os olhos para enxergar o que Deus está fazendo da sua vida. Nós precisamos estar contentes com tudo que Deus nos traz, meus irmãos. O verdadeiro tesouro não está nas riquezas desse mundo, não, mas no coração que é satisfeito em Cristo Jesus. O salmista vai dizer, tu me cercas por trás, pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Deus está conosco. Ele está conosco adiante, Ele está conosco na nossa retaguarda, Ele está do nosso lado, Ele está sobre nós, Ele caminha conosco dentro de nós, através do seu Espírito. A vida é uma preciosidade, é um presente do nosso Deus. A cada dia nós temos a oportunidade de agradecer a Deus. Porque todos os dias Ele realiza milagres na nossa vida. Você vendo, ou muitos que você não percebe. Na maioria das vezes, nós não percebemos. O Senhor, Ele nos abençoa. O Senhor, Ele nos protege abundantemente, de várias maneiras. De algumas maneiras que vão além da nossa compreensão humana. Pastor Carlito, no livro, ele costuma dizer, ele disse, quem pratica a gratidão rompe o ciclo da queixa e encontra descanso na presença de Deus. Rick Warren, no livro Uma Vida com Propósito, ele disse, posses somente trazem felicidades temporárias. Uma vez que as coisas não se modificam, acabamos nos entediando e então passamos a desejar modelos mais novos, maiores, melhores. Agora, o contentamento, por outro lado, liberta desse ciclo e nos ensina a desfrutar o que já temos como dádiva de Deus. Posses, você vai ter algo. Lembra quando você comprou um celular? Eu me lembro. Eita, eu vou ter que me revelar aqui. Era um tijolão daqueles que a gente estava aqui. Eu achava o máximo. Pendurava aqui e saía. O negócio, não passava 4 horas, descarregava. Eu tinha que estar carregando direto. Aí a gente abria o negócio assim e ficava falando. Aí você achava o máximo. Ó, que telefone, pá. Não passou-se nem um ano. Aquele telefone já estava perdido. Já tinha nova tecnologia.
Sabe, é assim as posses. Aí você já deixa aquele tijolão. Não, eu já quero aquele ali que lançaram agora. Aí daqui a pouco lançaram. Não, eu já quero aquele ali. Você não está contente com nada. Quanto mais você tem, mais você quer. Quanto mais você tem, mais você busca. Quanto mais você olha de outra pessoa, você começa a se comparar. E o risco da comparação é que nos leva à ruína. Porque a grama do vizinho é sempre verde, né? Mas o contentamento não, o contentamento nos faz olhar para o que Deus já nos entregou. Eu sou feliz com o que Deus me deu. Glória a Deus que eu posso ter um celular para falar. Glória a Deus que eu posso ter uma TV para assistir alguma coisa. Glória a Deus que eu tenho a minha família. Glória a Deus que eu tenho o meu trabalho. Eu não preciso me comparar, eu não preciso ostentar, eu não preciso buscar algo. Claro, Deus nos abençoa para que a gente procure algo mais confortável, mas é isso. Se vier, é Deus. Se não vier, continua sendo Deus, porque eu sou feliz com o que Ele já me deu. A escolher uma vida de gratidão, o coração, ele se abre e começamos a perceber os milagres diários da nossa vida. Sabe, quando a gente abre com gratidão, a gente começa a perceber pequenos milagres. Tipo, uma porta que se abre, uma porta de emprego, uma oportunidade que surge na nossa vida, uma amizade que nasce, uma amizade que é restaurada, um cuidado divino que de outra hora passava desapercebido e agora eu estou olhando, poxa, a mão de Deus me controlando, cuidando desse detalhe. Quem pratica a gratidão rompe o ciclo da queixa e encontra descanso na presença de Deus. Para alcançar a vitória contra a avareza, em terceiro lugar, fuja do acúmulo e da ostentação. E olha como isso aqui pega, porque o que tem de gente querendo parecer o que não é. Viver com prosperidade é viver com menos acúmulo, meus irmãos, e com mais propósito. Olha a sabedoria de Provérbios, o que ela vai nos dizer. É melhor ter pouco com justiça do que ter grande lucro com injustiça. Todos os dias, se você abrir ali qualquer telejornal, você vai ver pessoas caindo. Pessoas que até têm posses. E por que a pessoa caiu? Porque, acabei de falar, quanto mais tem, mais busca. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, precisa estar ostentando. Precisa estar mostrando o que tem. A simplicidade é um estilo de vida que nasce da sabedoria de distinguir aquilo que é essencial daquilo que é supérfluo. Não é viver sem recurso, meus irmãos, não tem nada a ver com isso. Mas é fazer escolhas certas, com propósito, e não pelo valor material. Não é viver sem recurso, mas é escolher recusar ter uma vida de escravidão, uma vida que é movida pela ostentação. Porque quem vive movido pela ostentação, vive escravo daquilo. Precisa estar buscando algo para ostentar. A simplicidade, ela nos liberta da comparação. E ela abre espaço para a generosidade. Com ela nós lembramos que não precisamos ter tudo para viver bem. Nós não precisamos ter tudo para viver bem. Nós precisamos apenas o suficiente para cumprir a missão do Senhor, a qual Ele nos confiou nesse mundo. Então escolha colecionar boas histórias, boas experiências, frutos que glorifiquem a Deus. Eu amo a minha família de Caruaru e eu amo ir para o interior, porque você vai vendo simplicidade em muitos lugares, coisas simples, uma maneira simples de viver, de ser recepcionada. Você senta e conversa com as pessoas, tem boas histórias, busca e encontra boas experiências, um ambiente familiar onde reina e glorifica a Deus, onde não há ostentação. Mas, infelizmente, muitos buscam uma vida de ostentação. E é essa a verdade mesmo. Eu ainda botei para que vocês possam ver. É isso aí mesmo. Infelizmente, tem muita gente que busca uma vida de ostentação, gastando dinheiro que não tem para comprar coisa que não precisa, para impressionar pessoas que não gostam.
Essa é a pura verdade. Está assim de pessoas que vivem assim, gastando dinheiro que não tem, para impressionar as pessoas, comprando algo que não precisa, para buscar impressionar pessoas que ela não gosta, ela só quer mostrar que ela também pode ter aquilo, ou pode ser aquilo que elas não são. Um coração simples, ela não mede valor por etiqueta, mas pelo propósito. Ela mede vivendo um coração que agrada ao Pai. Para alcançar a vitória contra a avareza, quarto lugar, confie na provisão diária e sobrenatural de Deus. Ou como Deus provê diariamente. Eita bênção. Nosso Deus é o Jeová Jirê. É quem nos traz a segurança diária da nossa vida, meus irmãos. É nele que nós precisamos confiar. O salmista vai dizer, os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Às vezes você está ali, poxa, passando pelo pé e de repente bate alguém na porta. Olha, eu queria te trazer isso aqui. Olha, eu queria te abençoar com isso aqui. Olha, vamos ali tomar um café. Uma mente ansiosa, ela está constantemente pensando no que pode nos faltar ou nas tragédias que podem assolar. Ela está não, porque isso aqui pode faltar, não, e porque aquilo ali pode acontecer, não, mas aí fica ansioso, aí começa a pesar no coração. Mas se nós andamos em fé, nós somos plenos e convictos de que Deus cuida de cada detalhe, de que Ele supre realmente aquilo que nós necessitamos. Não é aquilo que nós queremos, não, mas é aquilo que nós necessitamos. Confiar em Deus é descansar. É descansar. Quando tudo ao nosso redor parece estar em desespero, nós sentimos uma paz no coração, que nós sabemos que o nosso Deus ainda está no controle de tudo. É quando nós cultivamos um coração sereno. É quando nós declaramos, ainda que eu não saiba, ainda que eu não entenda nada do que está acontecendo, eu sei em quem a minha confiança está. É no Senhor dos Exércitos. A minha confiança está no Senhor dos Exércitos. Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu Jeová Jirê. Aleluia. Viva nessa confiança. Nunca deturbando, nunca pare um minuto sequer para pensar que você está só, que você não pode. Lembre-se que Deus, Ele vê todas as coisas. Lembre-se que Ele cuida de você. Então, antes de entrar em desespero e sair atirando para todo lugar e fazendo aquilo que é errado, ajoelhe-se e se coloque diante do Pai, que em secreto Ele lhe vê em secreto e lhe honrará. Para alcançar a vitória contra a avareza, em quinto lugar, invista em seus relacionamentos saudáveis. As pessoas, elas são eternas. Os bens, eles são passageiros. Mas as pessoas, elas são eternas. A gente precisa investir mais nos relacionamentos. Relacionamentos saudáveis. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele disse, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Olha, são as pessoas que em nossa vida nós iremos compartilhar as nossas alegrias, as nossas dificuldades, que nós podemos apoiar mutuamente uns aos outros. Apoiar não é concordar, tá? Às vezes a gente quer que as pessoas concordem com a gente e a gente não. O verdadeiro amigo é aquele que diz a você o que você precisa escutar, não o que você quer escutar. Se você busca aquelas pessoas que só falam aquilo que você gosta de escutar, fuja, porque assim que ela está ali ajudando, falando que você gosta, ela também vai estar falando depois com você por trás. Não são pessoas confiáveis. Pessoa confiável é aquela que para e diz, ó, tu está errado, acorda, cresce, aprende, você precisa acordar, você precisa olhar, Deus está trabalhando, está te dizendo. Ela precisa nos exortar. Nós falamos sobre isso. Somos discípulos de Jesus e a palavra nos exorta. Se somos discípulos de Jesus,
precisamos exortar em amor uns aos outros. No final, não vai importar aquilo que acumulamos, porque daqui nós não levamos nada até hoje. Eu nunca fui em um velório para ver caixão com gaveta para levar algum bem daqui. O que importa e sempre importará é o que nós fomos para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. O perdão é fundamental para que os relacionamentos quebrados sejam curados e, se porventura, consiga ser restabelecidos ou fortalecidos, porque eles têm peso eterno. Invista em pessoas, gaste tempo ouvindo, perdoe as pessoas, porque elas são falhas assim como nós somos. Caminhe junto com as pessoas. Não busque relacionamento para satisfazer o seu prazer, o seu ego, a sua vaidade, mas busque relacionamentos verdadeiros, como eu falei, porque verdadeiros relacionamentos edificam e nos levam para mais perto de Deus. Tenha gestos que marquem, criem laços que permanecem. Sabe, é muito bom quando você encontra uma pessoa que você não via há tanto tempo e a pessoa olha e fulano, como está você? Eita, rapaz, nunca mais a gente se encontrou, e você para e conversa, e aquela conversa se estende tão gostosa. Por quê? Porque em algum momento foi criado um laço de fidelidade entre vocês. Pessoas, elas são eternas. Pessoas sempre à frente de coisas e vantagens. Elas precisam estar. Não tente fazer relacionamento em busca do que eles podem entregar a você. Não faça isso. Os bens podem até passar de mão em mão, mas os verdadeiros relacionamentos, eles moldam gerações. Não busque ser objeto. Cuidado com pessoas que se aproveitam, senão você vai virar um objeto, passando de mão em mão. Busque verdadeiros relacionamentos que servem para passar por gerações por conta da fidelidade. Por fim, para alcançar a vitória contra a avareza, celebre as suas conquistas. Eu preciso celebrar, você precisa celebrar, nós precisamos celebrar tudo. Somos chamados sim a celebrar. Celebre hoje. Mas não se deixe ser dominado pelo amanhã. Não se deixe a ansiedade tomar conta de você. A dúvida, o que será que vai acontecer? Celebre a cada dia, cada vitória, cada passo da sua vida. O salmista vai dizer: bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Bendiga o Senhor todos os dias. Louve a Ele todos os dias. A vida, ela é feita de estações, meus irmãos. E em cada estação da vida, nós carregamos sinais da presença de Deus, da bondade de Deus. Olhe, quando você era criança, que você vai enxergar bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Olhe, quando você passou pela adolescência, que você vai enxergar bênçãos do Senhor na sua adolescência. Olhe para a sua vida hoje, o que Deus está fazendo na sua vida, porque o mesmo Deus que cuidou de você ontem é o mesmo que cuida hoje e é o mesmo que cuidará amanhã. Deus, Ele não muda, Ele é sempre um Deus de amor. A sua bondade dura para sempre. Por isso, celebre. Reconheça essa fidelidade de Deus em cada estação da sua vida. Seja grato em todas as circunstâncias. Em todas. Ah, mas eu estou passando por um perrengue, está difícil, pastor. Glória a Deus, porque você ainda está passando. E se você ainda está passando, porque você está vivo. Então dê graças a Deus, peça força, que Ele vai ajudar você a passar. Agora, para não voltar. Passou, aprendeu e não volta para o mesmo caminho. Seja grato em todas as circunstâncias. Celebre pequenas e grandes conquistas em ações de graças ao Senhor. Oferte com gratidão, honrando ao Senhor com alegria no seu coração. A jornada, meus irmãos, vale a pena.
cada pequena etapa com Jesus é motivo de nós celebrarmos. Ali ele diz, desfrute o hoje, sem ser dominado pelo amanhã. O salmista vai dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. É até um louvor, mas hoje eu não vou me arriscar a cantar não, foi triste. Essa atitude que o salmista nos traz, ela ensina que celebrar fortalece a nossa fé e nos prepara o coração para os próximos desafios. Quando eu celebro, eu mostro que eu estou satisfeito plenamente no Deus que eu tenho. E aí isso nos prepara para o próximo passo, porque nós somos desafiados todos os dias. E todos os dias nós precisamos celebrar ao Senhor. Pode vir, Jefinho. Eu quero terminar trazendo um versículo que tem lá em 1 Timóteo 6,6, que diz, no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Nós precisamos estar entregue ao Senhor, contentes com tudo que Ele nos traz. Viver de forma generosa, viver de forma contente, não é limitar nem abrir mão dos nossos sonhos, pelo contrário, é sonhar sem precisar ser ansioso, é sonhar sem comparar nossa vida com ninguém, é sonhar e avançar de forma íntegra e consagrada a Deus. Ele nos chama a criar e a crescer, e o contentamento ele nos purifica na ambição santa do Senhor. Ele nos chama a valorizar aquilo que é eterno, não aquilo que é passageiro. Entenda, Cristo, ele não busca poder para si mesmo. A gente não vê na caminhada de Jesus entre nós, ele buscando em momento algum poder para si mesmo. Mas as suas conquistas, elas se multiplicavam, gerando vida e esperança para as pessoas. Por isso nós precisamos ter uma vida de contentamento, porque ela é a base da verdadeira prosperidade, porque ela nos faz enxergar a vida a partir da perspectiva do reino de Deus, aquela perspectiva que nós não buscamos nada para acumular, mas buscamos tudo para ser multiplicado, para que passe de nós para a vida de outras pessoas. As bênçãos do Senhor, ela não acaba em nós, elas precisam ser derramadas nas vidas das pessoas. Nós não podemos ser poço. Já viu o poço? O poço recebe a água da chuva e retém. Aí vem o sol, não chove mais, e aquela água daquele poço vai, minando, 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 daqui a pouco aquele poço ele está seco. Lembra de José? José foi jogado em um poço pelos irmãos. E ele ficou lá até ser vendido pelos escravos, como escravo. O poço estava seco. Agora a nossa vida, nós precisamos ser como um rio. Sabe, o rio, ela recebe água da sua nascente e ela vai se enchendo. E por onde ela passa, ela vai gerando vidas. Por onde ela passa, ela vai gerando vidas, ela vai distribuindo e vai gerando vidas, abençoando vidas. Assim somos nós. Recebemos do Senhor, da fonte da vida, a água que leva a vida. Ela nos dá a vida e nós distribuindo por onde passamos essa vida do Senhor para que outros possam bebê-la e nunca mais perecer. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra, a tua palavra que nos traz, Pai, transformação, que nos exorta, sim, para que nós possamos olhar para dentro de nós e nos moldarmos, Senhor, a tua imagem e semelhança. Então nos ajuda, Senhor. Tu sabe quão desafiador é, Pai, essa área, principalmente que fala de finanças, Pai. Mas estamos aqui perante Ti,
para aprender, Senhor, a termos uma vida biblicamente próspera, não buscando a prosperidade que o mundo prega, mas buscando a prosperidade que vem diretamente do teu coração. Amor, generosidade, partilha. Sabemos, Pai, que tudo que necessitamos, Tu nos abençoa, e que assim nós possamos fazer na vida das pessoas. Ser fiel a Ti através dos dízimos, das ofertas, que nós possamos olhar para o lado, se importar com as pessoas, possamos fazer a diferença na vida das pessoas, possamos levar uma vida não de ostentação, porque não queremos acúmulo, mas sim uma vida abençoada, para que possamos abençoar muitos por onde passamos. Assim nós te pedimos, Senhor, continua ministrando na nossa vida, continua derramando sobre nós as suas bênçãos, para que nós possamos multiplicar tudo isso para o alcance de muitos, em nome de Jesus.